Aqui, a professora Adriana Guimarães, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, causou constrangimento aos alunos do primeiro ano do curso de Biologia no último dia 3. Durante a aula da disciplina Células e Moléculas, os alunos foram convidados a coletar sêmen para estudos no microscópio. Com um tubo de ensaio na mão, um grupo de estudantes teve que se dirigir ao banheiro para a coleta, enquanto as alunas ficavam esperando na sala de aula. 2 dos estudantes que se recusaram a fazer o procedimento foram hostilizados pela professora, hostilizados e expostos ao ridículo na frente dos outros. Isso aí é um abuso, isso é uma estupidez, isso é uma coisa de uma brutalidade psicológica fora do comum. Note bem, o importante é saber que esta ordem dada por essa dona Adriana Guimarães, aqui, essa é uma boa bisca, hein, dona Adriana? Não tem nada, absolutamente nada a ver com estudo de biologia. Isso aí é indução de comportamento. E eu, só para ilustrar isso aí, para deixar isso mais claro, convém fazer um paralelo com outro caso que também está acontecendo no Pará, né, em que os alunos de uma escola na cidade de Capanema foram, né, obrigados pela professora Raimunda Gomes Castro, outra boa bisca, né, a fazer uma redação inteira com palavrões. Né, e aqueles que se recusaram foram expostos ao ridículo, foram chamados para frente, para ser expostos à sala de aula e expostos à zombaria. É claro que os pais desses meninos estão tudo já, nessa altura, processando a escola. Mas note bem, tudo isso, o negócio do sêmen não tem nada a ver com biologia e o negócio da redação não tem nada a ver com o ensino de português. Isso é indução de comportamento. Prestem atenção. Você tem aqui o livro do Pascal Bernardin. Bernardin escreve Bernardin. O livro chama Maquiavel Pédagogue, ou Le Ministère de la Réforme Psychologique, editado pela Edition Notre-Dame de Grâce. Essa é uma coisa meio difícil de achar. Eu vou até dar aqui o ISBN, porque é um livro difícil de achar, mas você procurando na internet pelo ISBN, você acha 2-9509570-0-5. Aí você vai achar. Este livro é feito por um professor do ensino secundário francês que pesquisou os métodos de indução de comportamento que estão sendo usados hoje em praticamente todos os países do mundo, por iniciativa da ONU e da Unesco, tá certo? Para criar modificações de atitudes. Ou seja, mas quem foi que deu a esta gente, quem foi que deu a esses filhos da puta das Nações Unidas a autorização para modificar o comportamento das nossas crianças contra a nossa vontade e até contra a vontade delas e sem que elas nem saibam? Agora, os estudos para isso já começaram há muito tempo. Aqui tem um estudo da Unesco que chama, o autor chama-se E. Davis, a modificação das atitudes, relatos e documentos das ciências sociais. Publicado na revista Rapport et Documents de Sciences Sociales, Relatórios e Documentos das Ciências Sociais, número 19, Paris, Unesco, 1964. Quer dizer, esses canalhas estão estudando há mais de meio século, tá certo? Esses processos para você modificar sutilmente atitudes das pessoas, atitudes e valores, sem que elas saibam que estão sendo manipuladas. Isso aí está em estudo há mais de meio século e hoje já está sendo aplicado em todas as escolas do Brasil, em muitas escolas da América e muitas escolas da Europa, praticamente todas. Aqui só não entra nisso as escolas particulares, o ensino público é todinho, tá certo? E isso começa no primário e vai até a universidade. Na Holanda houve recentemente aquele caso dos camaradas que foram induzidos a uma prática homossexual, sob a alegação de que eles, sendo psicólogos, não podiam ter opiniões, criar opiniões sobre o homossexualismo se eles não tivessem a experiência pessoal, tá certo? O que é um absurdo, que é a mesma coisa que eu dizer que você não pode ter opinião sobre um crime se você não praticar um. Quer dizer, então, para eu ser um jurista, eu tenho que assassinar meia dúzia de pessoas para ter a prática. Ou então, pelo menos, se eu não preciso praticar o crime, pelo menos preciso ser assaltado ou assassinado, né, para daí ter a autoridade de falar sobre o assunto. Então, o pressuposto de que a experiência pessoal é necessária para falar sobre qualquer coisa, então, por exemplo, como é que eu ia fazer na aula de zoologia? A senhora tem alguma experiência de ser galinha, de ser macaco, de ser orangotango? Não, então cala a boca. A senhora já foi ameba? Não, então não pode ensinar biologia. Então é inteiramente absurda, tá certo? Então, sob esse pretexto pueril, esse pretexto, uma verdadeira gozação sinistra,
Os caras induzem as pessoas a comportamento. Agora acontece o seguinte, que existem pesquisas feitas, sobretudo, pelo psicólogo Kurt Lewin. Kurt Lewin era um gênio da psicologia, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, creio eu, um sujeito de moral um pouco duvidosa, que passou a vida estudando essas coisas de modificação de conduta, e modificação sutil de conduta. E ele descobriu o seguinte, que se você sugere a uma pessoa que ela haja de uma maneira que seja contrária aos princípios dela, aos valores dela, aos sentimentos dela, por experiência, tá certo? Em 82% dos casos, 82% a pessoa vai mudar mesmo de convicções, de conduta e de valores. Por quê? Porque aí a explicação vem de um outro psicólogo, que aí não tem de sacana, não tem nada, que é o Leon Festinger, que era um grande gênio da psicologia, que é o negro que descobriu a dissonância cognitiva. Quer dizer, se você pensa de um jeito, mas você está agindo de outro completamente diferente, ou porque não percebeu, ou porque alguém te induziu a isso, você cria um desconforto psicológico, mais consciente ou menos consciente. E esse desconforto induz você a provocar um rearranjo, uma remontagem, tá certo? Dos seus sentimentos, dos seus símbolos, valores e convicções, para você reencontrar um estado mais ou menos de equilíbrio, de homeostase. Nesse rearranjo, é nesse momento que você vai rearrumar a casa, tá entendendo? Aí é que você modifica os seus valores para ajustá-los retroativamente à conduta que você já adotou. Quer dizer, você primeiro fez sem querer. Como você fez sem querer, agora você está numa contradição, você está numa dissonância cognitiva, você vai ter que dar um jeito na sua cabeça. Então o que você faz? Você modifica. Você fez sem querer, agora você vai retroativamente querer aquilo que já fez. Isto foi tudo muito bem estudado, muito bem calculado para criar um método de modificação de atitudes em escala mundial, sem que nenhum pai, mãe ou criança fosse consultado a respeito. Quer dizer, isso é uma invasão de privacidade monstruosa. Isso aí é fascismo psicológico em estado puro. Tá certo? Isso aí é o 1974, isso é admirar o mundo novo que está sendo implantado diante dos nossos olhos. E tem gente que, diante dessas coisas, notando que os mecanismos formais, jurídicos da democracia continuam vigentes, acredita que nós estamos em uma democracia. Não há democracia onde você está exposto à ação de forças monumentalmente grandes, gigantescas, incontroláveis, e das quais você não tem sequer conhecimento. Quer dizer, se você pode ser manipulado pelas costas por órgãos oficiais que não informam ao público o que estão fazendo, qual é a democracia que existe nisso, meu Deus do céu? Nós estamos aqui num estado de desigualdade brutal, onde uma das partes pode tudo, controla a mente do infeliz e o sujeito não tem nem meio de saber o que está acontecendo. Então, essa dona Adriana Guimarães, sua sem vergonha, canalha, que fica mandando os negros lá no banheiro para tocar a punheta, toca você a punheta para eles ali na frente. Tá certo? Vai lá, colhe o sêmen você mesmo, sua safada, vagabunda, tá entendendo? E essa outra aqui, Raimunda, ainda chama... Pô. Bom, é melhor não fazer trocadilho, né? Trocadilhos do Caribe, como o pessoal fazia antigamente. Então, e essa dona aqui mandando o pessoal tudo escrever palavrão, por quê? Porque ela quer induzir uma modificação de comportamento linguístico. Tá certo? O senhor sabe, eu não tenho nada contra os palavrões. E eu acho que os palavrões são um instrumento de comunicação, o único possível em certas circunstâncias. Então, eu não tenho nada contra os palavrões, mas agora você induzir as crianças, tá certo, a modificar o seu comportamento linguístico e a adotar palavrão nas redações, tá certo, sem que elas ou os pais tenham sido consultados. Esse pessoal da esquerda, todos eles, são de uma violência psicológica fora do comum. E outra coisa, quando o sujeito vem com uma ideia maligna, maliciosa, capciosa, tá certo, e agressiva, às vezes até uma ideia homicida, ideia assassina, tá certo, como essa desse pessoal do vermelho.org, que faz apologia de Stalin, o pessoal vem com essas ideias. Se você lhes responder educadamente, você está conferindo dignidade a essas ideias. De olha, refutar polidamente, nós refutamos polidamente ideias que, ainda estando erradas, têm aquela dignidade mínima, né, da vida acadêmica, da vida intelectual. Agora, a apologia de Stalin não tem isso, meu Deus do céu. A apologia do Che Guevara não tem isso. E quer ser respondido com educação? Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. E essa professora aqui também. A senhora quer que eu escreva palavrão? Então é o seguinte,
Vai a senhora tomar no cu agora mesmo. Vai chupar a piroca, sua vaca, filha da puta. Pronto. Quer dizer, quem é que não vê, vamos dizer, que essas iniciativas antirreligiosas que têm aparecido não são coincidência. Tudo isso é induzido. Então você tem ali milhares de agentes de mudança treinados, infiltrados em tudo quanto é lugar, em escola, clínica psiquiátrica, assistência social, né? Você, olha, quer saber os recursos que essa gente usa para projetos de engenharia social, de mudar a conduta das pessoas, não é mudar as ideias, não é doutrinação. Você impõe certas condutas, o indivíduo, forçado pelo ambiente, adota aquelas condutas e, por retroativamente, ele justifica, né? Então você muda as ideias através da conduta e não vice-versa. Você vê a profundidade da ação desses camaradas. Vejam aqui, aqueles que viram na gravação do YouTube, olha aqui o título desse livro. A utilização dos colegas de classe como agentes de mudança comportamental. Ou seja, o professor entra na classe como agente de transformação. Ele não está lá para ensinar geografia ou matemática, não faz questão de ensinar nada, né? Então, estão lá para induzir mudanças de comportamento, frequentemente interesseiras, né? Então, por exemplo, se você está lá induzindo as crianças à prática homossexual, porque ele sabe que essas crianças vão crescer e vão aumentar a clientela dele. Porque, veja, por que o homossexual se sente discriminado? Se sente discriminado simplesmente porque a maioria não quer ter relações sexuais com ele se sente mortalmente ofendido por isso, se sente isolado, e daí começa a interpretar esse isolamento como se fosse discriminação. É isso? Então, vamos supor, se eu entrasse, digamos, numa escola, né, e sei que 90% das meninas não vão querer nada comigo, eu também vou me sentir isolado. Mas eu não sou louco o suficiente para atribuir isso a uma intencionalidade discriminatória. Né? Então está aqui o livro, o autor é Philip S. Strain, S-T-R-A-I-N. E olha, o livro é a favor disso, ele não está criticando, não. Isso aqui é um manual. Como você utilizar os colegas de classe, na aula que você leciona, para pressionar aqueles que sejam resistentes. Quer dizer, você joga a classe contra o indivíduo. Quer dizer, isso é uma operação psicológica das mais porcas, das mais sórdidas que existem. E olha, esse livro aqui já é antigo, tem uns 30 anos. Eu tenho um outro livro aqui que eu estou lendo, Agência de Mudança nas Escolas, Barbara Morris. Esse é um livro contra. O livro saiu em 1979, quer dizer, em 79 isso já estava totalmente disseminado nas escolas americanas, só que aqui o pessoal reage. No Brasil o pessoal nem sabe o que é agência de transformação. Mas eu acho o livro muito importante como documentário. Pascal Bernardin não abre a boca para falar coisas que não estejam muito bem documentadas. Ele não é um cara que vai se interpretar, fazer análise profunda. Não. Ele junta documentos e diz, ó, o que está acontecendo é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Como ele fez para o caso, vamos dizer, da educação, no livro Maquiavel Pedagogo, e como fez sobre o caso da Nova Ordem Mundial no livro Império Ecológico. É quase tudo documento. Professor, sim. Mas com relação a esse livro aí, Maquiavel Pedagógico, eu li esse livro e fiquei assustado. A coisa é tenebrosa, é desesperadora. É horrível. Ele mostra que todos os métodos pedagógicos que estão sendo aplicados, vamos dizer, por molde da ONU, no mundo, praticamente no mundo inteiro, tem 2 ou 3 países que não são afetados, mas em geral os outros são, não tem nada a ver com aprendizado, é tudo engenharia comportamental, para criar o cidadãozinho bem comportadinho da nova ordem mundial, cidadãozinho politicamente correto, é só isto, porra. E daí as pessoas estranham, falam, meus filhos estão ficando burros, porque no mundo inteiro está acontecendo isso, a educação está em crise no mundo inteiro. Claro que não chega, vamos dizer, ao nível brasileiro. Quer dizer, o Brasil é campeão absoluto, quer dizer, a nossa educação é a pior do mundo. Se você for na Zâmbia e na Serra Leoa, não está acontecendo coisa igual. Mas que a educação está caindo, aqui nos Estados Unidos está caindo. Eu recomendo a vocês o livro da Charlotte Iserbyt. Iserbyt escreve Y-S-E-R-B-I-T. Que se chama The Deliberate Dumbing Down of America.
A Estupidificação Deliberada da América. Também é um livro constituído só de documentos. E ela mostra a continuidade desses projetos educacionais que vem desde a década de 30, que começou com aquele imbecil do John Dewey, tá certo? Que é assim, um imbecilizador em massa, né? E que alguns ainda consideram um grande filósofo. Mas, veja, no Brasil não tem nenhum John Dewey, tem um discípulo do John Dewey, que foi Anísio Teixeira, que todo mundo até hoje, né, badala o Anísio Teixeira. Eu digo, mas é o cara que começou a levar a influência do John Dewey para o Brasil. Então, a educação brasileira, o que era a educação brasileira? Bom, é verdade que poucas pessoas tinham acesso à educação, mas era a educação. Quer dizer, aqueles caras que estudavam no tempo da... que estudavam com os jesuítas, no tempo do Império, tá certo? Ou até da colônia, eles aprendiam alguma coisa, né? Agora nós vamos fazer educação popular. Fala, bom, então, é o povão, então a gente dá educação de merda. É isso que fizeram, quer dizer, vai democratizar merda, porra! As pessoas perguntam, você acha que a gente deve dar educação para todo mundo? Fala, não, essa educação que se dá no Brasil não deve dar para ninguém, não deve dar nem para porco, nem para cachorro, porra. Se oferecer para mim, eu fico ofendido. Agora, a educação deve ser a melhor possível e você deve dar o máximo de pessoas que você possa. Se não pode dar para todo mundo, então você dá para uma elite que na geração seguinte aquela elite espalha para mais pessoas. E depois para mais pessoas e vai formando um efeito de círculo concêntrico. É assim que se faz. Agora, se você não tem educadores preparados, fala, bom, então o que nós vamos espalhar milhões de charlatães para enganar milhões de crianças, como estão fazendo agora, porra. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplicy. E nem posso falar que ela é ministra da Cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. 2 milhões de reais. Porque chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, na Europa, e já está influenciando, que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda, eles estão até distribuindo uma cartilha ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas ficou lá na prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais. Qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo, porque nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora é lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 5, 4 anos de idade. Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo o tempo integral. Não quer só a partir dos 4 anos, não. A criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filho, então vamos jogar os filhos nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima gravura para vocês. Pode passar, olha lá quem fez essa cartilha, Ministério da Saúde, está nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima para vocês. O SUS. Sabe aquele SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aquele SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas. O SUS fez para ensinar sobre drogas e doença sexualmente transmissível.
E essa, irmãos, era uma cartilha grande que a professora colocava em cima da mesa. Não sei se tem algum professor que teve acesso a ela. Era em forma de espiral. E a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era: senta as crianças no chão, a partir de 10 anos, mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando. Na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra sobre direitos, pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Então, está achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da Saúde mandava falar e o ministro da Educação mandava falar: se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria, use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha: ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por lebre por gato. Olha o absurdo. Inclusive mandando a criança conhecer o traficante. Aí os deputados evangélicos, que estão lá na Câmara tentando fazer uma diferença, barulhentos, que estão sendo chamados de homofóbico, que estão sendo chamados de radicais e de fundamentalistas e que estão sendo perseguidos, foram perguntar para o ministro da Saúde: mas ministro, vocês fazem uma cartilha dizendo como ensinar? Sabe qual foi a resposta dos especialistas? Dos que estão mandando na nação, porque nós deixamos, porque a igreja evangélica se acomodou. Eles disseram o seguinte: mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, mas o pastor disse que eu podia ter deixado, fala sobre sexo anal, sexo vaginal e sexo entre mulher e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram 2 homens transando. A figura é ridícula, não era, pastor? 2 homens transando. Irmãos, e eu vou contar a experiência que eu tive como mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela está com 14, ela tinha 10 quando teve acesso a essa cartilha. A minha filha é indígena, eu tenho uma filha adotiva indígena. E nós estávamos tentando falar para ela sobre a homossexualidade de uma forma muito madura, porque a cultura dela não tem a homossexualidade. Então a gente estava assim tentando falar que homem ama homem, mulher ama mulher. Aí a tia vai lá e mostra a gravura de 2 homens transando com esse dinheiro, com cartilha pública, com dinheiro público. Irmãos, e na parte da relação sexual de mulher com mulher, a figura mostra bem, o pastor viu hoje, mostra que a tia tem que explicar para a criança de 10 anos que o objeto de prazer da lésbica é a língua e que é bom que a lésbica use camisinha na língua. E a minha filha de 10 anos teve que aprender isso. Pode passar? Quem fez essa cartilha? Aí, irmãos, a próxima cartilha. Essa daqui foi distribuída na prefeitura de Porto Velho, aqui em Rondônia. Nós fomos lá também para tentar retirar essa cartilha de circulação e nós tentamos. Todas essas que eu estou mostrando, irmãos, os radicais fundamentalistas, homofóbicos, deputados, foram para cima e estão entrando com processo, inclusive aquela de drogas e de sexo. Nós estamos pedindo que os funcionários do Ministério da Saúde que fizeram sejam processados por associação ao crime organizado, porque droga é crime. E nós estamos pedindo, inclusive, que eles devolvam para os cofres públicos o dinheiro que foi gasto com aquela cartilha, com aquela porcaria. Mostra a próxima. Essa daqui foi distribuída em Rondônia. Mostra a gravura, a primeira página. E olha o nome da cartilha: Menina Esperta Vive Melhor. Olha a cara da menina esperta. Nós estamos ensinando na igreja, irmão, que nossas meninas são princesas. Mas a escola está dizendo que esse aqui é o ideal de ser menina. Isso aqui é o ideal para ser uma menina no Brasil. Com dinheiro público. Aí essa cartilha, além de ensinar que menina esperta vive melhor, e a palavra esperta, vocês sabem o que está por trás disso? O jeitinho brasileiro, a sexualidade. A criança recebia a cartilha e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Nós fomos para lá junto com a Igreja Católica e nós tentamos retirar essa cartilha de circulação. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho? Que acontece só em Brasília? Deixa eu mostrar a próxima cartilha para vocês. Essa daqui, distribuída no Rio de Janeiro e foi distribuída em todo o Brasil. Inclusive, eu quero que vocês olhem bem para essa gravura aí. E olhe se não está na mochila dos seus filhos aqui em Campo Grande. A primeira coisa, quando a tia entrega para a criança, a tia tem que dizer que
é confidencial, não pode mostrar para o pai e para a mãe. Para crianças de quinta série. Vocês acham que tem que ter segredo entre eu e uma filha de 10 anos? Então, irmãos, eles começam a criar conflitos entre pais e filhos. Eles estão ganhando e sendo obrigados. Deixa eu falar uma coisa, são os professores sendo obrigados. Talvez eu esteja falando para professores aqui que recebem esse material e não sabem o que fazer porque vem de uma forma impositiva do MEC. Deixa eu falar uma coisa, isso não é impositivo, isso é apenas sugestivo. O professor tem autonomia em sala de aula. Se eu estou falando com o professor cristão aqui, deixa eu dizer uma coisa, na tua sala de aula quem manda é você. Você não é obrigado a usar esse material. Você pode ser criativo e falar dessas coisas sem usar esse material ridículo que o MEC está mandando. Deixa eu falar nessa cartilha, irmãos. Pode mostrar. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria, ou a gente vai estar entregando os pontos. As coisas estão ficando feias. E eu lamento muito que eu tenha que vir aqui mostrar essas imagens, mas talvez esse seja o único mecanismo que eu tenha, é chocar, é falar, é gritar, é dizer, igreja, vamos sair do conforto das nossas quatro paredes e vamos começar a reagir, porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar? Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe e o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade. Mostra a próxima gravura. Livros, leitura obrigatória na 5ª e 6ª série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Pode mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca, essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou com um caso em Brasília de uma professora que nos procurou na Câmara porque ela não tem mais onde procurar. Foi lá procurar os deputados evangélicos, os fundamentalistas, né? Porque estão nos chamando de radicais. Ela está com um menino de 3 anos na escola que está chupando o pipi do coleguinha. Aí ela foi procurar orientação na direção e na coordenação. Sabe o que a direção da escola disse? Você não pode fazer nada, porque isso é demonstração homoafetiva. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Ah, irmãos, eu sou educadora, eu sou mãe. Um menino de 3 anos está chupando o pipi do coleguinha, ou porque alguém chupou dele, ou porque ele já viu. Isso é abuso. Mas olha o que os nossos orientadores educacionais estão fazendo com nossas crianças no Brasil. Olha lá, Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? Vocês estão entendendo porque que não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? Porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo. E deixa eu falar uma coisa, irmão, não é só a igreja evangélica que é contra, não. Na hora que eu dou essa palestra para pais católicos, eles ficam também revoltados como vocês estão agora. Porque esses valores não são valores só da igreja evangélica, não. É valor de família. É valor de todos nós, é patrimônio de família. E aí, eles não querem que nós ocupemos os lugares certos na hora certa, porque eles estão detonando com nossas crianças. Pode passar? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, irmãos. A coisa no Brasil, eu trouxe uma gravura aqui, a coisa no Brasil, ela está tão solta, e é tão normal, e é tão natural erotizar nossas crianças no Brasil, que eu vou mostrar para vocês a capa de um disco. Pode passar. Essa aqui foi a capa do disco que a Xuxa fez. Olha esse desenho, irmãos. Vocês acham que a Xuxa precisava desse desenho para vender CD? Isso para mim é erotização e apologia à pedofilia. O que está acontecendo com essa nação, irmãos? Vocês pensam que está tudo bem com esta nação? Pode passar a próxima slide. Esse comercial, irmãos, passou na Europa e está chegando no Brasil. É um bebezinho no berçário. E na hora que o bebezinho nasce, quando recebe a pulseirinha, ao invés de receber a pulseirinha com o nome, já recebe o símbolo de homossexual, porque eles querem dizer que as crianças já nascem homossexual. E aqui vou dizer uma coisa para vocês, igreja, ó, não há uma prova científica que existe o gene gay.
Não há uma prova científica que o gay nasça gay. Se tivesse, eles já tinham jogado isso na nossa cara. Não existe. A homossexualidade, ela é aprendida a partir do nascimento. Lá na infância, lá no berço, tá? A forma como se lida com a criança. Mas ninguém nasce gay. Pode passar, deixa eu mostrar para vocês. Irmãos, com relação ao aborto, eu falei sobre a erotização de criança. Mas o que está acontecendo nessa nação com relação ao aborto? Pode passar o próximo slide rapidinho. Deixa eu mostrar para vocês. Todos vocês sabem que os números, 50 milhões de crianças no mundo são abortados. Fala que no Brasil, 1 milhão de crianças são abortadas por ano no Brasil. E aí eles querem aprovar o aborto no Brasil. E sabe por que os ministros da saúde, dos 3 últimos, disseram que querem aprovar o aborto no Brasil? Porque eles dizem, irmãos, que no Brasil milhões de mulheres morrem por causa do aborto. Cadê os milhões de túmulos? Quantas mulheres vocês enterraram porque morreram por causa do aborto? Quantas mulheres os pastores aqui já enterraram, fizeram o culto fúnebre ou foram lá dar uma bênção porque morreu por causa do aborto? Mentira! Não existe milhões de mulheres morrendo por causa do aborto no Brasil. Eles manipulam dados, eles manipulam estatística, eles manipulam informações para impor na sociedade brasileira uma cultura de morte. E a gente tem que começar a ficar atento, irmãos. As feministas começaram a dizer aí que nós temos que aprovar o aborto porque é uma questão de saúde pública. É mentira. Não existe tanta morte de mulher no Brasil por causa do aborto, não. Eles estão manipulando informações porque eles querem aprovar o aborto no Brasil. Pode passar. É uma questão de saúde pública. É mentira. Não existe tanta morte de mulher no Brasil por causa do aborto, não. Eles estão manipulando informações porque eles querem aprovar o aborto no Brasil. Pode passar. O ministro José Temporão, em 2008, quando ele assumiu o ministério, um médico sanitarista. Quando esse homem assumiu o ministério, irmãos, eu fiquei feliz porque ele disse, opa, agora vem um sanitarista que entende de saúde pública, ele vai acabar com a malária e a febre amarela, vai resolver o problema da dengue no Brasil. Ele chamou a imprensa. A primeira entrevista que ele deu para a imprensa, que na gestão dele como ministro, ele iria aprovar o aborto, porque aborto é caso de saúde pública. Irmãos, ele confundiu feto com mosquito. Saúde pública é malária, saúde pública é dengue, saúde pública é febre amarela, mas ele disse que não, que a prioridade na gestão dele era o aborto, a aprovação do aborto. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, naquele ano, nós tivemos o maior número de ocorrência de dengue no Rio de Janeiro, maior número de malária na Amazônia, e a febre amarela que estava erradicada no Centro-Oeste voltou. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, é um sinal do céu. Não afronte o poderoso. A violência nas escolas é outra coisa que nos preocupa muito. Pode passar. Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo, irmãos, com a violência nas escolas. Aqui eu trago a foto de uma professora que foi barbaramente agredida por seus alunos. Aí eu pergunto assim, mas por que está acontecendo tanta violência nas escolas? Eles estão querendo o quê? Eles não querem que fale de Deus nas escolas. É para retirar a Bíblia das escolas. É para retirar os crucifixos dos lugares públicos. Eles estão querendo o quê? Eles estão expulsando o Deus da escola. Estão querendo que aconteça o quê nas escolas? Estão erotizando nossas crianças. Estão fazendo confusão com a cabeça de nossas crianças. O que vai virar? Violência. E com relação à erotização, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Lá no Código Penal, que está lá no Senado, que entrou em julho do ano passado, estão querendo mudar a idade da relação sexual da criança no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil é permitido o sexo só depois de 14 anos.
Só que eles querem legalizar a casa de prostituição. Então, se eles vão diminuir a idade de 14 para 12 e vão liberar que nas casas de prostituição tenham meninas e meninas com 12 anos fazendo sexo. E o que mais me deixa chateada é que estão querendo fazer isso antes da Copa e das Olimpíadas. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Sabe por quê? A prostituição infantil dá lucro. Sabe por quê? Estão querendo ganhar em cima do corpo de nossas crianças. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Os pedófilos do mundo inteiro querem vir ficar com nossas crianças. Eu assessorei o senador Magno Malta na CPI da pedofilia e nós descobrimos que se vende pacotes para que pedófilos do mundo inteiro venham transar com nossas crianças. Há agências especialistas lá fora para vender pacote sexual com criança brasileira, porque o sexo com criança brasileira é barato. Eu estava fazendo uma batida num posto policial recentemente, quando eu entrei, eu fazendo batida. Eu e um colega do Senado entramos num posto policial, uma menina de 8 anos chegou lá e falou para o meu colega: tio, quer que eu faça um boquete? R$1. R$1. Sexo oral, R$1. É esta nação que nós temos. E a igreja evangélica está confortavelmente sentada. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Esses pedófilos querem vir para o Brasil, sabe por quê? Porque falam lá fora que a menina brasileira é caliente. Que a menina brasileira é quente. Especialmente a menina do norte, ela tem o sexo na flor da pele. A menina brasileira é quentinha. O menino brasileiro é quentinho. E eles querem vir transar com as nossas crianças porque aqui se faz vista grossa com relação ao sexo com criança. Chega! Chega! Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Sabe qual é o meu sonho como mãe? Como pastora? Sabe qual é o meu sonho? Que um dia, quando esses pedófilos forem comprar um pacote para vir transar com nossas crianças no Brasil, o agente de viagem lá mostre para ele não as fotos de nossas crianças no carnaval e peladas, mas mostre para eles as fotos de nossas montanhas, das nossas praias, da nossa floresta, e diga assim: você quer ir para essa nação? Vai fazer turismo lá, vai ver as praias daquele país, são as praias mais lindas do mundo, vai ver as montanhas, vai ver a floresta, mas tu não vai lá mexer com criança não, porque tem um povo doido, tem uma igreja evangélica que se levantou e que disse que ninguém mais toca em suas crianças naquela nação. Irmãos, e como eu queria que isso começasse hoje aqui nessa igreja. Eu não sei por que eu vim para essa igreja hoje, mas eu sei que está acontecendo alguma coisa de muito especial nesse estado. E talvez seja aqui que a gente vai deflagrar no mundo espiritual que ninguém vai sodomizar as crianças brasileiras mais. Talvez seja nessa igreja que a gente vai dizer: nas nossas crianças ninguém toca.